Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá então com mais um vídeo para vocês. Lembrando que você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, financiar, chave Pix na descrição ou no canto superior do vídeo. Compartilhe para chegar mais pessoas. Financia, que como dizem na caixa de comentários, esse é um canal de esquerda de um comunista que pede Pix, tá? Pix aqui em cima ou aqui embaixo, como você preferir. Mas vamos lá então falar sobre o massacre de Jonestown. O que foi o massacre de Jonestown? O massacre de Jonestown foi uma tragédia que aconteceu lá na Guiana. Mas antes de falar do massacre de Jonestown, a gente tem que entender o contexto da época. O contexto da época era o seguinte: lá nos anos 50, 55, por aí, quando uma série de coisas estavam acontecendo nos Estados Unidos, qual eram as principais questões que estavam afligindo os Estados Unidos? Primeiro, o movimento hippie, que estava gigantesco lá nos Estados Unidos, entre a década de 50 e década de 70, por aí. O movimento hippie tinha crescido gigante, era um movimento enorme. A contracultura estava tomando conta de tudo, nessas duas décadas. Principalmente essas duas décadas. Movimentos, por exemplo, de emancipação da população negra, começavam então a tomar forma lá nos Estados Unidos. Movimentos sociais que são sim muito, muito importantes, como eu citei. Movimento pelos direitos reprodutivos da mulher, entre outros. Tá. Só uma coisa, tá? Eu não estou comparando a tragédia de Jonestown a esses movimentos, que são sim de extrema importância. O que acontece é que tem que se fazer a contextualização histórica para poder entender o todo. Essa que é a grande questão. Lá em Jonestown, nos Estados Unidos inteiro, então estava tendo uma abundância desses movimentos. Tá? Em 1955, no estado de Indiana, surgiu uma igreja, completamente diferente do qual, que tentava abraçar tantas pessoas, que eram excluídas socialmente, todo esse discurso pacifista dos anos 50 a 60, por exemplo, anti-guerra, essa igreja começou a abraçar, apoiar. Essa igreja então começou a fazer um trabalho, belo trabalho não diria, mas um trabalho impressionante. Tá? O que aconteceu? O líder espiritual dessa igreja chamava Jim Jones. Jim Jones, então, o que ele fez? Todo mundo começou a desconfiar que ele estava... Desconfiar não, era fato. O cara usava de falsos milagres, A pessoa, por exemplo, fingia que tinha problema físico, mas ele começava a andar na igreja dele, mentia sobre, verba que era para igrejas, ofertas, etc. E desde já, deixando claro, não é... Aqui a gente tem que fazer várias e várias ressalvas, tá? Esse caso, essa igreja, é um caso. O que não significa que todas, 100% das igrejas tenham o mesmo espírito de... Não estou falando de espírito de religiosamente, mas a mesma forma, por exemplo, de tragédia como o Jim Jones tinha. Tá bom? O que acontece, então? O Jim Jones, ele... Então começa a ser investigado. No auge da investigação que acontece com ele, ele migra dos Estados Unidos para o Brasil, Minas Gerais. Tá? Ficou escondido algum tempo, depois retorna para os Estados Unidos. Ele começa a reorganizar a Igreja Templo do Povo, a Igreja Evangélica Templo do Povo é reorganizada, e as investigações ainda não tinham parado. Apesar dele
ter sido uma pessoa assim de grande relevância, de ter encontros com políticos, etc., as investigações com ele não paravam. E os fiéis dessa seita começaram a crescer vertiginosamente. O que ele fez? O que o Jim Jones fez? Ele reuniu todos os fiéis e migrou para a selva da Guiana, aqui na América do Sul. Na América do Sul, então, ele constrói um povoado, né? E a situação lá era completamente terrível, né? Cerca de 1.000 pessoas saíram dos Estados Unidos, entre 1.000 e 2.000 pessoas saíram dos Estados Unidos, foram até a Guiana, ergueram um povoado chamado Jonestown, Jones por causa dele, né? E ele foi tão sedutor, seduziu tanto o povo, que o povo começou a adorar a ele como se ele fosse um deus. A questão foi muito maluca, foi uma maluquice. Ok, lá em Jonestown, o que acontece? Então, a situação era miserável, não tinha recursos. Jim Jones sempre era paranoico, bêbado, usuário de drogas, ou seja, tudo que não prestava. O cara era viciado demais, o cara era muito maluco, sabe? E o que acontece? O cara era muito paranoico. E sempre armado, sempre rodeado por pessoas armadas. Ao saber da situação que estava acontecendo, o congressista pelo Partido Democrata, Leo Ryan, resolveu fazer uma visita para ver como é que estava essa população. Repórteres da NBC, uma das principais emissoras de televisão do país, dos Estados Unidos, foram com ele. Inicialmente, todo mundo em clima de festa, de alegria, de coisa e tal. E o Leo Ryan começou a acreditar que aquilo ali realmente era verdade, que aquilo ali era uma coisa linda, né? Isso aqui é a melhor coisa que aconteceu com vocês, disse o Leo Ryan. No dia seguinte, o Leo Ryan, o deputado, começou a receber um monte de papéis de gente querendo deixar a seita. Quando questionado, teve um atrito com o Jim Jones, e o Jim Jones mandou que o matassem. Tá? Ele e outras pessoas. Algumas pessoas fugiram conseguiram fugir de Jonestown, outros não. Nesse momento, o Jim Jones mandou que preparassem um suco. Nesse suco colocou veneno, cianeto, para que toda a população que estava lá tomasse. Resultado, 909 mortes. Foi o maior homicídio em massa, homicídio-suicídio, né? Em massa, desde até os atentados terroristas envolvendo cidadãos americanos até o estadunidense, até a trilha sonora a gente tem cachorros, tá? Até o atentado terrorista de 11 de setembro foi o maior atentado número de pessoas mortas em massa que eram cidadãos estadunidenses. Aí sobra muita teoria da conspiração. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, na versão oficial, na história, o Jim Jones deu um tiro em si mesmo e se matou. Mas alguns acreditam que ele fugiu. Enfim, isso foi na década de 70. Ok. Esse aqui é um pouquinho da história dos Estados Unidos. Eu acho interessantíssima essas histórias, por exemplo, da contracultura do que aconteceu nos Estados Unidos. Já trouxe aqui, por exemplo, em live, mês passado, sobre meu Deus, esqueci o nome, do Charles Manson. Já falei do Charles Manson mês passado. É isso. Se você gostou, deixa o seu like, financie o canal, chave Pix no topo. Até o próximo. Os a lutar, os a vencer, as negras importam. Até o próximo e tchau, acabou.